Graça e paz, irmãos. Hoje, no nosso estudo da Escola Bíblica, nós vamos estar trazendo uma lição de uma revista bastante antiga. A revista ela é de 95, do ano de 95, da revista Compromisso. Hoje a gente não estuda mais Compromisso, estuda outra revista, mas é uma lição antiga, mas bastante atual. E a lição, ela tem por título Exortação à Santidade. E hoje nós vamos estar estudando esta lição. O texto que nós vamos estar estudando esta lição, ela está baseada em 1 Coríntios 6, 11 e 7, 1. Então, nós vamos estar lendo 1 Coríntios 6, 11, que diz o seguinte: Para vós, outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alegre-se o nosso coração. E o 7:1 diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Então a revista, o autor da revista, ele inicia dizendo uma frase que nós conhecemos muito bem, que diz: sedes santo. E essa frase está na referência em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16. Que nós vamos ler. 1 Pedro 1, 14 e 16. E diz o seguinte: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, o próprio autor, ele já começa falando que no tempo da ignorância, nós não tínhamos o entendimento que nós temos quando nos convertemos a Cristo, E aí, a gente, quando se converte ao nosso Deus, a gente deve procurar viver uma vida de santidade. E essa vida de santidade, ela deve estar constantemente no nosso coração, como cristão que somos. O autor, ele diz também, ele fala também, ele destrincha a lição com algumas lições, abordando algumas lições importantes para as nossas vidas. E a primeira que ele fala, ele diz que nós devemos evitar o jugo desigual. E o interessante, que ele diz aqui, que esse jugo desigual, que é importante estar trazendo também para a questão do namoro, do casamento, mas ele fala aqui que vai muito além disso, Nós vamos ler a referência dessa parte da lição, dessa lição que ele traz, essa primeira lição que ele traz, que é em 1 Coríntios 6, 14, aliás, 2 Coríntios 6, de 14 a 16, que diz o seguinte: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão dá luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus, os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Então, essa questão do jugo desigual, o autor ele nos traz que não está só ligado com a questão do casamento, do namoro, mas também está ligado com o ensino apostólico, que é a igreja deve evitar a ligação com o paganismo. Então, a gente percebe que muitas vezes no
mundo que nós estamos vivendo, às vezes estão querendo trazer costumes do mundo para a igreja. Então é isso que ele está trazendo aqui, esse julgo desigual, né, que deve evitar ligação com o paganismo. Ou seja, nós cristãos, irmãos, nós devemos evitar a ligação com o paganismo, com o mundo pagão, né? Então, o mundo pagão, ele vive de forma errada, né? E traz para cada um de nós algo que não é do agrado do nosso Deus, né? Então, ele diz aqui o quanto é importante que nós nos separemos desse jugo desigual, né? E muitas vezes a gente percebe que há atitudes, né, que são colocados, né, que são trazidos para a igreja, que não é atitudes corretas, que são atitudes realmente do mundo pagão. E muitas vezes querem adentrar de qualquer maneira, né, no nosso meio evangélico, né? Tem algumas questões que nós podemos perceber isso hoje, né, no nosso meio evangélico. E ele fala, né, ele falou na questão de igreja, né, que nós devemos evitar trazer costumes do mundo para a igreja. Mas o autor também fala em nível individual. Sucede a mesma coisa, ou seja, há alianças impossíveis de se concretizarem entre um seguidor de Jesus e um que não segue. Então, em nível, certo, de igreja, costumes que têm sido trazidos para a nossa igreja. Mas em nível pessoal, né? Em nível pessoal, como é que eu tenho agido, como é que eu tenho evitado essa questão do julgo desigual na minha vida, né? Que muitas vezes nós trazemos coisas na nossa própria vida, alguns costumes, alguns até uma forma de falar, né? Algumas linguagens, né? Que nós não devemos estar desenvolvendo como cristão. Como cristão nós devemos evitar, né? Essa forma de falar, essa forma de agir, ok? Mas aí o autor, né, vai seguindo e ele fala sobre a retirada e promessas. E aí nós vamos ler a referência, que é 2 Coríntios, capítulo 6, do 17 ao 18, que diz o seguinte. Capítulo 6, do 17 ao 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Então, retirada e promessa, certo? Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, veja, há uma retirada da nossa parte e Deus nos dá uma promessa. Então, quando nós procuramos nos retirarmos, né, das coisas que não agradam a Deus, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus em nossa vida, aí vem a promessa. Ele diz, e eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. É isso que o autor coloca aqui na revista, né? Que há uma retirada e uma promessa. Ou seja, eu me retiro, procuro me recolher, né, das coisas que não agradam a Deus, né? E aí eu me torno uma filha ou um filho de Deus a partir desse momento. Lógico que todos nós sabemos que para nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos primeiro acreditar, né, crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, há essa questão da retirada. A partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, que eu aceito como meu Senhor e Salvador, eu de alguma forma, pelo menos é o que deve se acontecer, eu me retiro das coisas que não agradam a Deus. E a partir do momento que eu me retiro, Deus vai me tornar filho e filha dele. Ou seja, eu vou, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu me tornarei filho ou filha, não é? E aí o autor, ele continua também falando, aí ele diz assim, ó, um passo a seguir. Aí ele diz em 2 Coríntios 7, 1, como eu já li no início, diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne,
como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então a gente deve evitar, tirar todas as impurezas da carne. Da carne é aquilo que a gente vivencia no físico, né? Na nossa vida física. Né? Ele diz da carne, mas ele diz também do Espírito. Né? Então, muitas vezes, não está sendo algo visto que eu estou fazendo de errado, vamos assim dizer. Porque não está sendo algo externo, mas está sendo algo interno. Né? Está no meu pensamento. Né? E aí, tem algo muito interessante que ele fala aqui. Com a promessa da adoção, temos duas responsabilidades. Veja bem, a primeira é purificar-nos da carne e do espírito. Procurarmos purificar-nos da carne e do espírito. E ele diz, a segunda é aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Né? Então, quando ele fala essa questão do aperfeiçoar, é que a gente não pode, né? Não pode nem deve apenas falar, né? Viver de falácia, vamos assim dizer, né? Porque não se pode ter palavras puras e atitudes impuras. Aí há um julgo desigual. Como é que eu falo coisas puras, né? Eu procuro falar coisas boas, mas as minhas atitudes é contrária daquilo de tudo que eu falo. Né? É como eu sempre digo. Eu sempre falo aquela questão daquela premissa, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Dizer e falar, mas praticar diferente. Né? Então ele diz que não se pode ter palavras puras e atitudes impuras. Né? Então nós devemos nos policiar com relação a isso. Como eu estou falando é como eu estou vivendo, ou eu estou falando, mas a minha vivência está sendo outra, totalmente diferente. Né? A ideia de aperfeiçoar a santidade é vê-la não como produto acabado, ou seja, a santidade é algo que está sempre e constante em nossas vidas, é algo gradual. É algo gradual, ou seja, nós estamos sempre procurando viver em santidade. A santidade não é algo estático, parado. Eu sou santo, acabou-se. Não. A santidade é algo gradual que eu preciso estar sempre procurando viver na minha vida. Então, a ideia de aperfeiçoar a santidade é vê-la não como um produto acabado. Eu sou santa, acabou-se. Não. É algo gradual, é algo constante. Hoje, amanhã, depois, entendeu? É algo gradual em nossa vida. Mas é algo que é um processo, meus irmãos. Às vezes, né, a gente acredita que tem pessoas que se convertem e realmente já a sua vida ela muda totalmente, ela procura agir de forma correta, né, que isso está certo, mas nem todo mundo é assim. Né? Tem pessoas que se convertem e vai deixando aos poucos aquilo que desagrada ao nosso Deus. Mas nós, como cristãos, nós devemos sempre, é algo que nós devemos estar sempre procurando a santidade. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia, ou seja, vigie para que não caia. Então, essa santidade constante, essa busca de santidade constante vai nos ajudar a justamente vigiar para não cair. Não é? E essa busca de santidade constante, segundo o autor aqui, ele diz que é uma decisão. Ou seja, ninguém pode me obrigar a buscar a santidade, a viver uma vida de santidade. Né? Mas, como cristãos, nós sabemos que é isso o nosso dever. Como cristãos, nós devemos sim estar sempre buscando uma vida de santidade. Né? Mas é algo que é decisão minha, é decisão sua, é decisão nossa. Né? É como a questão do amor. Né? Amar é decisão. Então, nós devemos sempre procurar viver, né, essa
santidade em nossas vidas, que seja algo constante na nossa vida. E aqui, né, essa revista Compromisso, ela sempre no final, ela traz a questão da aplicação para a vida. E ele traz três aplicações para a vida. A primeira, ele diz que a igreja é a comunidade de Deus e representa-o na terra. Ou seja, a igreja que somos nós, você e eu, nós somos comunidade de Deus e nós somos representantes dele aqui na terra. Então, como é que eu e você está representando o nosso Deus aqui na terra? A segunda lição, ele diz, há ligações comprometedoras. A questão do jugo desigual é muito mais ampla que a questão do casamento misto, como nós falamos ontem, né? É a questão sociedades mistas, companhias inadequadas, filiações a organizações duvidosas, etc, etc, etc. Então, não é só a questão do casamento, mas é a questão de como eu estou, né, como está sendo o meu comprometimento com um amigo da faculdade, como está sendo o meu comprometimento com um vizinho, né, como está sendo o meu comprometimento com relação às minhas atitudes. E ele também diz aqui, há promessas preciosas para os cristãos, né? Nós sabemos que na Bíblia há várias promessas, né? E a promessa que foi falado aqui, né, na lição, né, que falou retirada e promessa, é justamente isso, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós dissemos sim, né, ao sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz, né, quando ele morreu e ressuscitou. Esse ato de nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo nos traz, né, a promessa, né, nos dá a promessa de que nós nos tornaremos filhos dele, né? E essa promessa, ela é vivenciada em nossas vidas. Então, irmãos, nós precisamos, né, estar sempre ligados à questão da santidade. Nós devemos sempre estar preocupados com essa questão em nossas vidas. Hoje a sociedade, né, para a sociedade tudo é natural, tudo é relativo, tudo é comum, mas como cristão nós precisamos sim vivermos a nossa vida de santidade constante e sabermos que é algo que é gradual e não estático. Certo? Então, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas e que a nossa vida possa ser uma constante, né, de comunhão com Deus, principalmente. Hoje nós estamos vivendo mais em casa, né, por conta dessa pandemia. Então, que isso possa nos trazer, irmãos, mais comunhão com o nosso Deus de verdade. Que a gente possa procurar ler mais a sua palavra, a gente possa mais orar ao nosso Deus e a gente possa ter essa vida de comunhão com Ele, esse relacionamento mais íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Ele nos abençoe.